Muito boa tarde. Transtorno específico e dificuldades na aprendizagem. Assunto que a neuropsicopedagoga Ellen Borgesan conversa conosco agora. Fique com a gente. 17 de dezembro de 2020. Faltam 7 dias para o Natal. E hoje é dia de live aqui de 30 minutos da revista Multifamília. Eu sou Sandra Reis, jornalista e editora de conteúdo da revista Multifamília, publicação que está circulando desde a última semana, com a edição número 32, onde a Ellen escreveu a diferença entre transtorno específico e dificuldades de aprendizagem. A Ellen que está aqui do meu ladinho da tela, né? Boa tarde, Ellen, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ficar no meio aqui que aparece. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, gente. Maravilha. Sim, E na última revista, então, nosso último encontro, aliás, foi feito no Instagram. A gente acabou lá, né? Só para avisar o público, de rede social é muito dinâmica e a gente quer garantir que todos possam aproveitar, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, conversamos a última edição no Instagram, a gente está fazendo esse encontro aqui no Facebook. E nesse último encontro, a gente teve essa conversa sobre a questão da importância do brincar, do aprendizado que está por trás do brincar e do brinquedo, né? E sim. hoje, então, a gente vai estar falando aqui no Facebook sobre a questão desse olhar para a aprendizagem. E tu começa comparando o aprendizado como uma escada. Achei muito legal isso, Ellen, em que cada degrau é importante, muito ilustrativo para nós pensar dessa forma. E aí tu nos provoca essa reflexão de que a criança, como que ela está aprendendo ou não está aprendendo. Tu pode trazer mais, ampliar essa ideia para nós aqui no Facebook? Sim. Bom, gente, o que que a gente tem que pensar, que nem tu falaste, né? Esse artigo, que nem nós falamos agora lá no Insta, né, rapidinho, esse artigo, ele tá muito mais esmiuçado, né, se alguém tiver interesse de poder dar uma olhada. A revista tem 300 artigos maravilhosos, né, com pessoas de renome, que são, com certeza, para o pessoal da pedagogia, da neuropsico, da psicopedagogia, vai sempre auxilia. Que é na revista do Sesc RS, né? É a revista Educa Sesc, se eu não me engano, desse ano, é a quarta edição. Esse artigo foi um dos selecionados para participar da edição dessa revista. Eu fiquei extremamente lisonjeada por isso. Poder falar sobre o transtorno e as dificuldades de aprendizagem e das diferenças dela, né? E agora, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? O quanto elas às vezes se ressaltam e a família é que está de primeira parte observadora, né? Então, esse artigo bem esmiuçado está nessa revista. Na revista da Zemult, a gente tem que, né, tentar dar uma reduzida, passar a informação, mas de uma forma que ela não seja não tão esmiuçada, detalhada, o que seria sempre o melhor, porque para a informação ser completa. Às vezes a pessoa pode ler, não entender ou ficar com dúvidas, né? Então, até a live é interessante para isso, para se tirar algumas dúvidas, né? As diferenças de transtornos e de aprendizagem e de dificuldade de aprendizagem. Que nem tu falaste, né, Sandra? O aprendizado é uma escada. Essa escada, ela não tem fim. Essa escada, ela nunca tem fim. Ela vai ter o fim se a gente se colocar o ponto final dela. Ela tem um ponto de partida, que é a partir do momento que a gente nasce, né? A gente já está aprendendo desde a barriga da mãe, na verdade, a gente já é um aprendizado, né? A gente consegue diferenciar sons. Tem muitas pessoas que não dão esse valor, devido valor que deveriam para aquilo que é repassado dentro da barriga. Aquela conversa que tu faz, aquela conversa que o pai vem perto da barriga e fala, para aquela criança já se ir reconhecendo, tudo isso não é uma coisa que eu estou dizendo, é um fato comprovado, ele existe. Aquela criança vai ter ela vai, ao sair da barriga, ela vai saber aquele som, ela já reconhece aquele som, ela reconhece aquela voz. Então, tanto que tem crianças que depois que nascem, né, dependendo de certas músicas que tocam, que elas se acalmam, porque é um reconhecimento que elas fizeram de dentro da barriga da mãe, que aquela mãe ouvia aquela música,
né, ou cantava aquela música, ou até, né, ler histórias, já desde a barriga da mãe. Isso é extremamente normal, gente, não tem nenhuma mágica nisso. Então, a criança já parte desse ponto, ela está aprendendo, ela está num constante aprender. E a educação, a escola, né, quando a gente fala em aprender, parece que a gente só aprende na escola. Todo mundo só aprende quando está na escola. Quando não está, ninguém está aprendendo nada. Isso não é verdade. A gente sabe que não é assim. O aprendizado é constante todos os dias. Quando tem coisas que eu posso aprender contigo, né, Sandra, assim como tu pode aprender comigo. É uma troca e todos os dias elas acontecem. Né? Então, é uma escadinha porque aquela criança está ali. Só que para ela poder subir para o próximo ano, ela tem que subir aquele degrau, ela tem que conseguir levantar a perninha dela e subir sozinha. Né? Os pais, o auxílio, o apoio que tem toda a questão ambiental em volta dela, a questão da família, da escola, claro que é fundamental, mas é aquilo que ela conquistou vai fazer com que ela consiga subir e a gente, né, chegue à questão acadêmica lá na frente. Então, nesse sentido que eu sempre gosto de usar a ilustração da escada. Até para a criança entender isso, né? Porque as séries são degraus para ela. Para a criança, a questão lúdica, ela consegue ter um entendimento maior. Sim, mas para todos nós, em relação à revista Multifamília, é interessante dizer que é uma revista de provocação, né? E que a gente conversa com as famílias. Então, a gente tem diferentes profissionais conversando, e quanto mais sintetizado, digamos, for aí, para provocar esse movimento de ir até Ellen, né, de pegar, como assim? Dá mais informações, né? E aqui a live, ela serve para ampliar um pouquinho. E ali na revista, e aqui tu vai falar para nós, sobre essa questão. Tu falaste ilustrou sobre esse degrau. E essa subida, né, que às vezes acontece de uma maneira contínua, né? Às vezes a gente para num degrau. E eu imagino que seja assim, né? Tu é neuropsicopedagoga e vai nos dizer quando que existe uma dificuldade nesse degrau? É um transtorno? É uma dificuldade? Como é que tu classifica? Eu sei que tu não gosta de classificar, mas enfim, como é que a gente pode distinguir uma coisa da outra? O que acontece? A gente, como professor, vamos falando em questão professor, o professor lá na escola, ele já consegue, desde a pré-escola, conseguir verificar, observar que aquela criança, na educação infantil, na pré-escola, que ela tenha alguma dificuldade, que ela possa apresentar alguma dificuldade. Isso é normal, e se o professor, ele é um observador, ele está fazendo, né, a gente tem uma forma que a gente utiliza que se chama uma tarefa ecológica, que é a questão da observação, através de atividades que tu vai desenvolver com aquela criança, com as crianças, a gente consegue fazer a observação daquilo que está sendo de retorno, a gente consegue já ver alguns pontos que lá no ensino fundamental 1, né, na primeira etapa, no primeiro ano, a gente vai conseguir ver que aquilo se sobressai mais, né? Então, como professor, quando, né, a gente consegue ver que aquela criança que é desatenta, que ela já não consegue parar muito tempo para fazer as atividades, que é certas atividades que demandem, às vezes, um pouco mais de pensar, de elaborar, ela já não quer mais, ela não tem a vontade de fazer. Tem crianças que muitas vezes, né, fingem passar mal, muitas vezes até passam mal, né, já para não estar fazendo aquela atividade, desde pequenos, assim. E a gente já vai observando, ele prefere fazer isso, ele prefere fazer aquilo, e que no primeiro ano vai saltar mais aos olhos. É uma coisa que vai ser com certeza, por isso um relatório bem feito, um parecer bem feito, relatório clínico, um parecer bem feito por uma professora, auxilia muito a professora do próximo ano. Porque ali vai estar, a gente tem que sim, sempre exaltar aquilo que tu consegue fazer, as tuas competências, as tuas possibilidades, mas também é bom a gente comentar aquilo que ficou um pouco e que podia talvez ser melhorado, porque lá no primeiro ano, aquela professora que vai receber, para ela vai ser importante saber, né? E aí o clínico, e aí vamos falar do clínico, do neuroclínico. Quando o pai, a mãe, os pais perceberam, a professora observou que já no primeiro ano aquela criança está patinando, e isso é importantíssimo falar.
A criança não precisa, os pais que estão ouvindo a live hoje, que vão ouvir ela amanhã, ou vão repassar para alguém que talvez precisa, né, ouvir isso, porque está passando isso com seu filho e às vezes não sabe o que fazer, esperar que passe o problema é um problema. Isso é um problema. Não que não, talvez, não, essa é a diferença da dificuldade. Já vamos falar das diferenças ali. Isso é uma dificuldade. Tem dificuldades que são passageiras e momentâneas e que elas realmente vão se dissipar. É uma nuvem que dissipa. Ok, beleza. Mesmo assim, é importante a busca do auxílio desse profissional para que esse profissional consiga fazer fazer a distinção das duas coisas. E não é uma distinção que a gente é feita assim, que eu vou olhar e vou dizer, não, ele tá assim, ele tá assado. Não, são testes, a gente sempre utiliza testes que são testes padronizados, testes que são validados, não foram uma coisa que eu criei da minha cabeça. E aí, os resultados dos testes é que vão nos indicar o que pode ser e o que não pode ser. Além das conversas, das observações, de um relato muito claro, muito correto, muito transparente da família, para que a gente possa sentar e conversar e ver realmente isso está pendendo para isso está pendendo para aquilo. Porque a dificuldade ela vai passar. Né? Daqui a pouco uma dificuldade emocional, financeira, separação dos pais, morte de familiar. Agora, no momento que a gente está vivendo, né, não poder ir para a escola, estar separado dos amigos. Meu cachorro está louco aqui atrás de mim. Eu estou com a janela aberta, ele tem gente entregando panfleto na rua. Então, tem muitas diferenças e que ocasionam, sim, bloqueios emocionais na criança e bloqueios de aprendizagem. Tá? Mas daí o tratamento, claro, é feito com psicólogo. Não, a neuropsicopedagogia não vai fazer esse tratamento. Tá? Mas ela vai conseguir, a gente vai conseguir ver e observar e notar que são diferenças. Tá? E são diferenças bem gritantes, a gente consegue perceber isso. Então, o transtorno, não. O transtorno, a gente vai perceber que aquela criança tem uma dificuldade e que se aquele pai ficar esperando o primeiro ano passar, o segundo ano passar, o terceiro ano passar, não, porque ele vai conseguir e não, vai ser muito ruim. Vai chegar num ponto que aí vem aquela questão da escada e uma bola. Isso também sempre me penso numa bola de neve. O primeiro ano tu tá, aquela bola vai subindo e ela vai ficando cada vez maior, e aquela criança não vai dando conta. Ela não vai conseguir dar conta. E quando a criança tem um transtorno ou uma síndrome que seja, dependendo do que tipo, o que é que está acometendo aquela criança, ela não vai conseguir dar conta sozinha. E não é porque ela não quer mais dar conta, é porque ela não consegue. E aí, sim, precisa ter o atendimento para que esse profissional possa também orientar a escola, orientar a família, para que juntos eles elaborem um plano de intervenção, tanto clínico quanto um plano de intervenção que a professora possa utilizar também. Né? Uma troca de conversas, uma troca do que vamos fazer o quê? Porque daqui a pouco aquela criança vai estar sendo cobrada por uma coisa que ela é como tu querer estender a mão, a tua mão não vai alcançar aquilo. Numa dificuldade, uma criança que passa por uma perda, por mais que, se ela não está num estado depressivo, isso também é muito importante, que a gente tem falado, e às vezes muitas pessoas, quando a gente fala sobre isso, eu sei que é difícil, às vezes, o entendimento que criança, poxa, por que criança é depressiva se criança não faz nada? Eu queria ver criança ter boleto para pagar como a gente tem, ter a preocupação de ter comida no prato, ter comida na mesa. São outros tipos de preocupações, mas que não são menos importantes que essa criança também possa estar passando por um sofrimento. E aí, querer que ela dê o mesmo retorno, o mesmo resultado, não vai acontecer. Né? Então, também estar atento para esse retorno. Poxa, meu filho está passando por isso. Daqui a pouco tem pais, família. Quando eu falo pais, eu falo família, tá, gente? Família, né? O pai, a figura do pai, família. Que às vezes não percebe que os filhos estão sofrendo. Tem coisas assim que não. É um sofrimento que aquela criança também não consegue exteriorizar, que ela não tá, que alguma coisa afetou, né? Às vezes pode ser a coisa mais banal para alguém. Vamos supor a perda de um cachorro que era cachorro da família, que era aquele cachorro que estava lá há 10 anos com aquela criança, desde que aquela criança nasceu. E aí aquele cachorro morreu. Aí, nossa, para aquela criança, aquela perda, ela é uma perda gigante, entende? Então, e vai trazer um comprometimento.
para a parte pra parte da aprendizagem. E aquela criança vai sofrer. Pode falar, Sandra. Enquanto tu fala, eu fico imaginando também o papel, né? Tu estava falando, né, sobre o papel de um e do outro, a questão da neuropsicopedagogia vai estar trabalhando a questão do transtorno, né? Tu faz essa diferença e tu fala em testes também, né? Sim. Os testes, eles foram feitos justamente para isso, né? Um profissional de neuropsicopedagogo, né, um pedagogo, ele não vai laudar uma criança. Às vezes também tem essa ideia, né? Ele vai chegar lá no consultório e que ele vai sair com um laudo. Não, nós não temos essa capacidade, nós não podemos fazer isso. Ele é fora da nossa instância, né? Mas o que eu posso fazer dentro daquilo das minhas possibilidades através de todos esses testes, de todas essas observações através dos testes, daquilo porque são testes, gente, que não é um teste escrito, são testes que envolvem partes, vamos supor, uma parte cognitiva, parte de raciocínio, parte de atenção, parte motora, que vão nos dando índices, que vão nos dando os indicadores. Parece isso, parece aquilo, além das plataformas, né? Tenho mais de um tipo de plataforma educacional que ela gera relatórios, ela nos gera gráficos, né, pontuando situações. Então, existe um trabalho bem feito, bem claro, e eu procuro trabalhar muito com a questão da conversa, da gente conversar bem para poder entender o que está acontecendo, né? Para que também a família tenha a noção, porque a questão do transtorno da aprendizagem, ele é muito gritante, porque ele não é uma coisa, vamos supor, uma síndrome de Down, porque a síndrome de Down está estampado, a gente sabe, ali tem síndrome de Down, ou seja, consequentemente, ele vai ter uma dificuldade na aprendizagem. Isso é uma coisa clara. Não é uma coisa que eu estou dizendo. Acontece, ele terá uma dificuldade e quando ele chega na escola, todo mundo já sabe disso e já se prepara para isso, né? Então, ou um autista, uma criança que já vem com laudo de TEA, ou já se está observando, que a família já diga, olha, estamos avaliando para a TEA, né, para o espectro autista, ok? A gente já percebe aquela dificuldade, a gente vê que existe uma dificuldade. O transtorno, uma grande parte dos transtornos, vamos supor a descalculia, a dislexia, que são nomes, né, até eu postei esses dias no meu Insta lá, falando sobre isso, descalculia, é uma palavra horrível, né, um monstro, um palavrão. Tem pessoas adultas que elas com certeza, elas têm descalculia, tiveram uma vida toda, na verdade, né? Porque tu não contrai descalculia, tu nasce descálculo, na verdade, né? Tu não contraiu dislexia. Então, que tu vai ter aquela dificuldade. Só que tu, adulto, tu vai conseguir te autorregular para aquela dificuldade. Não significa que tu vai ter. A gente tem pessoas disléxicas que são pessoas extremamente. São famosas, são bem-sucedidas, só que ela vai conseguir, através da intervenção neuropsico, e aí o artigo falava sobre isso, né? Que ela vai fazer o quê? Orientar para que ela consiga ela entender e conseguir ver outras capacidades dela. Poxa, eu não aprendo dessa forma, mas eu aprendo dessa outra forma. Eu não consigo fazer o cálculo desse jeito, mas se eu fizer ele deste outro jeito, eu vou conseguir entender. Porque ele vai ter a dificuldade, mas ele vai encontrar recursos junto com o profissional para que ele possa entender aquilo, né? Talvez tem pessoas, uma grande maioria dos adultos que nunca fizeram, nunca tiveram nenhum apoio, nenhum tipo de recurso, que hoje não conseguem lidar com isso, e limitados, a gente sabe disso, né? Que fazem as 4 operações matemáticas com dificuldade, né? Não que no caso da descalculia, que é voltado para a área da matemática, né? Que eles conseguem se virar tranquilamente, eles conseguem pegar o seu dinheiro e fazer com que aquele dinheiro sirva para o mês em casa e consigam fazer aquele dinheiro funcionar, ter uma funcionalidade dentro da sua vida. Mas ele é limitado,
né? Então, hoje a gente consegue entender e trabalhar que ele não precisa ser limitado. Essa criança hoje não precisa ser limitada. Ela pode não ter limites, mas ela precisa de uma orientação. Ela precisa porque a família precisa e a escola, porque a escola vai ter que também saber e orientar e se organizar de uma forma diferente do aprendizado, porque ele não vai aprender da mesma forma do que a grande maioria, mas ele vai aprender também. Sim, só que com muito maior dificuldade mesmo, né? Com muito mais esforço, com muitos traumas, quem sabe a qualidade de vida vai se tornar muito menor em relação a se buscar uma ajuda profissional. Com E, Ellen, certeza. tu estava falando em escola, no espaço da escola, no professor que nos orienta como pais, né? Sobre nos orientar. Essa semana, eu imagino que muitas escolas, essa semana e a próxima, vão estar realizando a entrega de avaliações, né? O que tu acha? Tu acha que é possível fazer intervenções com base neste ano, um ano que a gente teve uma pandemia, né, em que a partir do olhar da família, porque fomos nós pais que estivemos, de que forma que a gente pode entender este ano de 2020, como que tu olha para 2021 também? Esse ano foi um ano bem complicado para as famílias e é totalmente compreensível porque as famílias não foram, elas não estudaram, não é que elas não estudaram, elas não são professoras, nem às vezes os professores são professores dos seus filhos. É muito diferente a tua posição quando tu está dentro da sala de aula e quando tu está em casa sendo professor dos teus filhos, né? Tendo a mesma profissão. Eu tenho dois e eu sei que não é da mesma forma que eles nos veem, porque são posições diferentes. Então, a cobrança também é muito diferente, tanto da minha quanto da parte deles. Mas quando os pais, eu acho que foi bom por um lado, não estou dizendo que a pandemia foi boa, não é isso, mas às vezes é bom por um lado que teve as famílias que conseguiram fazer, e eu fico muito feliz por isso, que conseguiram talvez estarem mais perto dos seus filhos, e estudarem com eles, tirarem um tempo de qualidade para participar e ver o que realmente aquela criança estava aprendendo e o que ela podia contribuir para aquela criança, naquilo que ela tinha de dúvidas, às vezes até o que não tem de dúvidas, mas esperando que aquela criança ensine ela, porque isso vai ser a troca e para aquela criança isso também é importante, o se sentir importante. Eu sei mais do que a minha mãe, porque eu estou dando aula agora para minha mãe na minha casa. Então, para a questão da criança, isso também é importante, né? Ela é uma questão de motivação para ela. Mas aqueles pais que conseguiram ver, sentar com seus filhos, estudar com eles e conseguir perceber que havia dificuldades, sempre é tempo de resolver, sempre. É aquilo que eu volto a dizer. Aprendizagem é constante. Eu acho que isso é um slogan que eu deveria trocar o meu slogan, trabalhando nas dificuldades para aprendizagem constante. Porque é uma coisa que ela é todos os dias. A gente vai estar de férias, mas na verdade aquela criança que daqui a pouco ela não teve, né? Os pais perceberam e agora decidiram que vão fazer as atividades. Não esperem chegar o ano letivo. Uma, porque nós ainda estamos com o ano letivo do ano que vem extremamente indefinido. Se eu chegar para ti hoje agora e dizer não se preocupem, que em fevereiro todo mundo vai voltar para a escola totalmente presencial, eu ia estar sendo totalmente louca. E também, ao mesmo tempo, se eu dissesse que seria híbrido, ou que seria totalmente online. Não sei. Nós não sabemos o que vai acontecer semana que vem. E é uma coisa que não é eu, não é a prefeitura, não é a rede. Todo mundo está vivendo uma coisa incógnita. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se você percebe que seu filho não rendeu o que talvez poderia ter rendido, se durante as aulas, que muitos tiveram aulas remotas, né, com a professora junto ali, depois de um certo tempo, várias redes conseguiram fazer isso e se organizar, percebeu durante as aulas que ele ficou um pouco atrás, que daqui a pouco ele não entendia aquilo que a professora estava falando, que ele teve dificuldade para se alfabetizar, principalmente a questão de crianças que estavam nessa fase de alfabetização, né, no primeiro ano. Esse ano
né, foram os mais comprometidos, que talvez tiveram um problema maior, assim, que tiveram uma defasagem, que vai ter uma defasagem maior o ano que vem, que podiam ter capacidades para se alfabetizar esse ano e não assim aconteceu por causa da questão da distância. Nem todos conseguiram, né, ter o mesmo rendimento nas aulas online. Não espere voltar às aulas em fevereiro. Procure auxílio, faça uma primeira consulta, vá procurar um auxílio psicológico, né, um neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, ou uma professora particular de um reforço, uma vez por semana um atendimento. Aquela criança não vai ficar pesada, até porque tantos atendimentos, e eu posso dizer, não sou psicopedagoga, mas, né, tive muitas colegas, tenho colegas que são psicopedagogas, tanto a neuropsico quanto a psicopedagogia, a gente trabalha muito com o lúdico, né, não é uma aula, não é uma hora ali de atendimento maçante, que aquela criança vai sair de lá e vai dizer, nunca mais eu quero voltar naquele lugar. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Porque não é uma aula de reforço, isso também precisa ser bem colocado. Não é uma aula de reforço. Ele é um atendimento voltado para a dificuldade. Então, se aquela criança, você, família, acha que pode dar um gás no seu filho, ajudar o seu filho, para que ele não fique comprometido, ou que ele não tenha um comprometimento maior, porque, infelizmente, ele não conseguiu, né, talvez acompanhar e pelo sistema que nós tivemos da nossa educação toda, não é colocando a culpa em nenhum professor, nenhuma forma, não. Pela forma que aconteceu, que infelizmente não é culpa de ninguém, mas daqui a pouco vocês viram que eles ficou comprometido, busque ajuda. Lá em janeiro, os atendimentos, com certeza os consultórios vão estar trabalhando, tanto o meu quanto eu sei que dos meus colegas, porque a gente precisa trabalhar antes do problema começar. O importante é trabalhar antes de iniciar as aulas novamente. Já vamos chegar, quando começar as aulas, já tendo uma noção. Eu peguei o parecer daquela escola, já pude trabalhar em cima daquele parecer, eu fiz as minhas avaliações, daqui a pouco elaboramos já um plano de intervenção, e quando aquela aula começa, a gente já, até para que o professor já comece bem orientado. Esse eu vou trabalhar dessa forma, para que ele elabore um plano de aula específico, para que ele já saiba o que ele tem nas mãos. Às vezes, quando acontece na aula presencial, essa primeira avaliação vai acontecer lá na primeira entrega de boletins. E aí, não é que seja muito tarde, mas às vezes você perdeu muito tempo. E não precisa perder muito tempo. Não tem a necessidade. Se a gente viu o problema, vamos sanar o problema. Eu já atendi pacientes que não eram problemas de dificuldades de aprendizagem, não tinham transtornos, não tinham dificuldades. Eram questões emocionais. E isso também vai ser muito forte no ano que vem. Né? São crianças que vieram com, talvez, defasagens emocionais, comprometimentos emocionais, que acabaram se refletindo na aprendizagem e que vão acompanhar no ano que vem. Então, daqui a pouco, fazer o atendimento para ter uma melhor direção. Quem sabe procura um psico, quem sabe procura um fono, né? Para melhor orientar. Eu acho que a orientação, a esclarecer o que pode estar acontecendo com aquela criança, é muito melhor para a família. Às vezes a família pensa que está gastando, é um dinheiro que eu estou gastando. Aprendizagem, gente, nunca é um dinheiro colocado fora. Aquela criança, com certeza, ela vai conseguir andar muito, ela vai andar melhor. Vocês já imaginaram essa criança, o sofrimento que às vezes é para essa criança na escola, ver que toda a turma está lendo ABC e ele não consegue nem entender como é que se lê o A, e aí ele fica tímido e retraído. E aí toda a questão emocional que fica nisso, sabe? E às vezes os pais acham que, deixa que o ano que vem, isso foi questão da professora. Eu não estou dizendo que não tem, porque são vários fatores que contribuem para o transtorno também. Tem os fatores emocionais, tem os fatores, né, questão até gestacional, que às vezes uma má alimentação, mães que, né, tomaram medicamentos, ou usuários de drogas, a gente sabe que é toda uma construção para chegar naquilo, não é assim, ele agora tem assim, não, é toda uma construção. A gente sabe também da questão de alimentação, tudo contribui. Mas o sofrimento que é, né? Não é nunca, gente, família, entendam, uma consulta nunca vai ser um dinheiro colocado fora. Se você for bem orientado, com certeza, tendo intervenções adequadas e corretas, o teu filho vai progredir, porque todo mundo é capaz de progredir.
precisa de uma orientação específica. Às vezes aquele professor também não tem a qualificação específica para poder verificar o que ele consegue fazer. E se ele consegue uma ajuda, se ele consegue uma direção, eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa que venha ao encontro da aprendizagem real daquele aluno dela, que está na sala de aula daquele professor. Se tu deixar, eu vou falar até amanhã, Sandra. Que coisa interessante, Ellen. Escutando e ficando assim muito satisfeita, grata, né? Muito feliz em ter realizado esse encontro contigo. Essa live ela tá chegando ao final mesmo, mas muito grata porque a tua vivência e o que tu nos traz é algo muito benéfico, né? Eu estou falando aqui como jornalista e também como mãe, né? Porque a gente se coloca no lugar, né, dos pais e também de todo do filho, né, que às vezes pode estar com a questão do sofrimento que tu falaste, né, e às vezes é uma questão de apenas prestar um pouco mais de atenção, buscar esse apoio, tirar dúvida, né, tirar um tempinho ali, faz esse investimento, porque aí tu vai estar caminhando, subindo aquele degrau de uma maneira contínua, né, e de acordo com o que é esperado. A gente sabe que esse ano de pandemia foi diferente, né, e eu queria te pedir uma mensagem, né, para encerrar nossa live, Ellen, para esse 2021. O que tu recomenda, o que tu nos trazes, qual é o teu olhar como profissional, né, da neuropsicopedagogia para o ano? Tu tem uma bola de cristal? Não, gostaria de ter. Eu acho que eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Hoje de manhã eu estava fazendo umas coisas e eu estava pensando na live, pensando nessa questão do que eu ia falar também. Eu tenho uma esperança que talvez seja minha e ela, né, por isso que é uma esperança minha que eu acredito, é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que as famílias que elas precisam entender na estruturação da sua família, elas precisam entender as suas posição de pai, posição de mãe, e posição de rotina, posição de limites, posição de saber quem é e qual é o lugar de cada quem dentro da casa. Eu acredito nisso. Eu acredito que se a gente consegue reorganizar muitas coisas da rotina, tendo uma rotina saudável, a gente sabe que hoje muitas coisas estão trocadas. E infelizmente as crianças elas precisam de rotina. Na verdade, todas as pessoas precisam de rotina, porque se tu não tiver rotina, tu não vai ser uma pessoa que vai conseguir viver numa sociedade como a nossa. Todo mundo tem horário, todo mundo precisa parar na fila, todo mundo precisa ter as suas responsabilidades. Infelizmente, funciona assim, né? Se cada um decidir fazer o que quer, as coisas vão virar uma bagunça. Então, eu acredito que uma grande maioria de dificuldades que acontecem na aprendizagem poderiam ser sanadas com simples ajustes. É o que eu acredito, não é, né? O que eu gostaria, e eu sei que muitas coisas a gente vê dentro da sala de aula. Quando a gente está dentro da sala, a gente consegue perceber as diferenças da rotina de uma família para outra família e o sucesso ou não sucesso daquela criança na aprendizagem. Por causa disso. Então, eu gostaria que no ano que vem conseguíssemos pensar mais nisso, que todo esse tempo que nós ficamos juntos nesse ano, que seja para a gente pensar que a nossa vida é limitada, que a nossa vida ela tem um prazo de validade, que nós não sabemos qual é o prazo, mas que ela existe, que a gente procure buscar mais estar com quem gosta da gente, com quem é importante para a gente, dar mais valor aos momentos que a gente está junto com a nossa família, com os nossos filhos, ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, amar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, pensar mais naquilo que é bom para eles, mas voltando sempre no limite, não é que não tendo um limite, não é um filho que manda, vendo a ordem das coisas. O amor também diz não, o amor também diz regras, o amor também diz que isso pode, que isso não pode. Então, amar os filhos é isso. É estar junto, é dizer, isso é bom para ti, meu filho, eu vou desligar o computador agora, eu vou tirar tudo desse jogo, porque eu te amo e eu sei que tu já passou o tempo que tu deveria ter passado. Porque eu te amo, eu vou te comprar um livro para tu ler. Porque eu te amo, tu vai dormir em tal horário. Então,
Eu acho que seja pensado assim, que a gente pense mais, porque nós viemos de uma aprendizado, de uma infância que nós não tivemos muito isso. Os nossos pais, uma grande maioria, não eram pessoas que tinham, né, estudo, não tinham conhecimento. Mas hoje nós vivemos uma sociedade muito diferente. Uma grande maioria tem conhecimento, uma grande maioria tem esse poder nas mãos, consegue saber coisas muito mais rápido, e a gente sabe que o que a gente precisa fazer para os nossos filhos. Então, que isso seja feito de fato, de verdade, que eu sei que isso vai ser uma transformação. Eu sei que vai ser uma transformação na educação. Que recado bem dado, muito importante. E uma das tarefas que tu falaste, a gente tem como resolver, Ellen. Eu estou aqui atrás com um deles, inclusive. Para nossa alegria, a Ellen também é escritora, né? Deixa eu mostrar aqui O Som de Arrepiar. A Ellen acaba de lançar. Deixa eu ver aqui. Agora sim, agora dá para visualizar melhor. O Som de Arrepiar é um livro que a Ellen, então, organizou, neste ano acaba de lançar, e a leitura reforça muito, né, essa coisa do aprender, né, de imaginar, de viajar, de estar junto com seus amigos, seus familiares, né, Ellen? A leitura ela não, as pessoas pensam que ler é só ler por ler, mas um pai que lê para uma criança, tem uma propaganda do Mac, que está passando na hora do almoço, quando a gente geralmente está colocando o almoço na mesa, esses dias até a minha filha que falou, disse, olha mãe, que ele fala sobre a leitura, e de uma pesquisa que pais que leem para os seus filhos em voz alta, é um índice altíssimo, não vou dizer quanto, porque eu não me lembro, que é a propaganda, daqueles filhos terem sucesso escolar. Então, tu vê que existe uma pesquisa sobre isso, e não é uma coisa que a gente está dizendo por si próprio, nem eu para vender o meu livro, nem tu para querer vender o livro. Mas a gente sabe que quando um pai lê para uma criança, tu está desenvolvendo inúmeras habilidades. Tu está tendo a principal delas, a questão do afeto. Aquela criança está se sentindo importante para aquele pai, para aquela mãe. Ele tirou 2 minutos para ler para mim. Eu sou importante para ele. Ele está me dando o tempo dele. Né? É um tempo que eu tenho certeza, eu sempre vou voltar a falar isso, eu vou falar todas as vezes que eu puder falar. Para aquela criança, aquele momento pode ser uma vez na vida. Aquela criança nunca mais vai esquecer na memória. A aprendizagem, ela se faz através dos sentimentos. A criança vai aprender muito mais quando ela sentir coisas boas, né? As coisas ruins, infelizmente, também ela vai lembrar de episódios que não foram bons, com certeza. Mas vamos reforçar o sentimento bom, o estar junto, ler um livro para aquele filho antes de dormir, perguntar sobre a história que tu acabou de ler. Tu tá ensinando, é uma forma que tu tá ensinando. Ali tu já vai perceber se teu filho prestou atenção, se ele consegue dizer o que foi feito daquela história, ele vai conseguir contar a história, se ele conseguiu ter o entendimento para recontar essa história. Tu pode só mostrar as imagens e fazer com que ele crie a história dele. Não precisa ser meia hora, gente. 5 minutos tu consegue fazer uma leitura. Não precisa ler o livro inteiro, leia uma página, deixe para amanhã, criar a expectativa do que vai ser, conversem durante o dia sobre aquele livro que foi lido. O que tu acha que vai acontecer naquela aventura? O que tu acha que aquele amigo vai fazer? O que tu acha que vai acontecer depois? Reforça laços. Nós precisamos de laços. A gente precisa de amor, a gente precisa de filhos que vejam nos pais o amor. E de pais que possam de verdade pegar na mão dos seus filhos e andar junto. Eu acho que isso é o que mais faz a aprendizagem acontecer. É vínculo. Eu acho que isso é o fundamental. É uma grande diferença aquele filho que vem, chega para o pai e diz, pai, eu não sei fazer isso, mas tu pode me ajudar? E aquele pai que olha para o filho e diz, olha, filho, o pai não sabe, mas a gente vai arranjar um jeito para te ajudar. Eu acho que isso faz uma transformação gigante na educação. É mesmo. Eu acho que Borgesan, satisfação, gratidão, muita emoção, tudo de bom, né? Porque é um encontro muito saudável que a gente tem aqui.
Obrigada pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar trazendo a tua vivência, né, profissional aqui para nós, né? Parabéns pelo teu livro, o que tu falaste sobre o som de arrepiar, e é legal que, além de história, de ler, de desenvolver um monte de habilidade, a gente aprende, inclusive, uma outra habilidade que a Ellen tem, que é sobre o Libras, né? A Libras, que é a língua brasileira, né, de sinais. Então, eu fico muito feliz de poder trazer isso também para nós. Obrigada mais uma vez, Ellen. Obrigada, Sandra. Obrigada. Cuidem-se. Obrigada. Cuidem-se. Cuide-se e cuidem-se. Todos vocês que estiveram nos assistindo nas redes sociais. Sim, e compartilhem a live. Às vezes essa live chega a pessoas que precisam de uma orientação, de uma ajuda, não sabem as aonde. As redes sociais aqui. Perfeito, perfeito. A gente teve um cortezinho de sinal aqui, mas, Ellen, obrigada mais uma vez. Um beijo grande, cuide-se, cuidem-se todos, né? Compartilhem, porque é uma live muito saudável a que a gente teve agora. Até mais, Ellen.